Salve, meus amigos do canal Eu Torço Pro Vasco, muito bom ter você por aqui. Vamos reagir a mais um programa do SBT Esporte Rio, onde o Pedrosa rasgou o verbo sobre a derrota do Gigante da Colina no dia de ontem para o São Paulo em pleno São Januário. Então já conto com a sua colaboração, deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal para não perder nenhum vídeo que colocarmos aqui, valeu? Então segue o vídeo e comenta no final o que você achou, se concorda ou não com a opinião do Pedrosa, valeu? Com o que houve? Tinha que assistir em pé pra não dormir. Olha ele aí, ó. Eu falei pro meu marido, perdi pro Mirassol, empatei, alguém vai ter que chorar. Alguém vai ter que chorar. E foi ontem vocês. Olha ele aí, Porque ó. se você vencesse ontem, o que ia acontecer comigo, Venê? Ô, O que ele ia fazer hoje? Vai. abre o olho! Abre o olho! Boa tarde, Vênia Eu Casamento. avisei! Eu Boa tarde, avisei, Lucas Fernanda Pedrosa. Maia. Não sei o que lá. Toma! Vênia, eu vou te falar. Aí vai uma vitória aí? Lá vem ele. Irmão, O que foi? eu não sabia mais o que era essa sensação De perder. de perder. É terrível. É bom pra botar aqui, ó. É, o pezinho no chão, pô. É isso. Humildade. Olha quanto tempo que você não escuta essa palavra. Essa aqui, ó. Não, já tinha saído da minha playlist. Eu já tinha tirado da minha playlist. Te removeu da pasta. Voltou. Como Adicionei. é que é, Pedrosa? Eu tô realmente assim, um sentimento que fazia assim. Séculos que eu não sentia, porque eu não tava nem empatando, Vênia. Pois é. Eu só tava ganhando. E aí? E agora? O que é essa coisa que tá aí no seu peito? Não que a gente esperava. Eu não esperava, vou ser sincero. Nem eu. Nem eu. Eu não esperava. Nem eu. Nem eu Frustrante, esperava. Vênia. Mas sem caça às bruxas. É e isso. sem tragédia. Ai, graças a Deus, sentimento porque é a esse. bruxa, no caso, agora sou eu. A próxima, né? Né? mas Pensa assim, comigo. Pensa comigo. Alguém Quem é- vai ter. Alguém tem que pagar o pato. Vai sobrar pra alguém, Vai irmão. sobrar pra alguém. Vai sobrar pra alguém. Mas ela pode falar a mesma coisa também, né? É verdade. Não Ai, faz que- tempo, né? Porque tá acumulando. É possível. Entendeu? Proporcionalmente falando, faz tempo, entendeu? Deixa eu perguntar. Hum. O PH tomou um cartão? Tomou. Logo ele O Nuno Moreira? tomou também. Que triste. Pô, que eu sinto muito. Paulo Henrique, logo ele que gosta de Pô, jogar eu contra o Botafogo. sinto Pênalti muito. bobo, né? Bobo. Pênalti bobo. Eu Vamos sinto falar muito sobre isso, Vênia Casamento. Vamos bobo. falar, teve rodada no Brasileirão. E olha aí, o Vasco perdeu de São Paulo e São Januário. O Pedrosa nem lembrava mais como era uma derrota. Não lembrava. Tá, interrompeu uma sequência que o Vasco estava invicto a 4 jogos. E era vencendo, tá, gente? Não era empatando, não. A gente vai ver como foi essa partida e na volta a gente vai comentar. Ele tá com uma carinha de mais ou menos, né, Venê? Eu já tô acostumada nesse ano. Pode rodar. Sob o olhar atento do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, e com festa da torcida Cruz Maltina que lotou o São Januário, o Vasco enfrentou o São Paulo. E o jogo começou equilibrado, com a bola parando nos goleiros Léo Jardim e Rafael. Os donos da casa tentavam abrir o placar e no escanteio Coutinho encontrou Ryan, que de cabeça carimbou a trave. No mesmo lance, Robert Renan arriscou, mas parou em Rafael. O São Paulo também fez Léo Jardim trabalhar, com Tapia num chute a queima-roupa. No final do primeiro tempo, escanteio para o São Paulo e após a cobrança, o VAR acionou o árbitro Wilton Pereira Sampaio, alegando que a Arboleda foi derrubado por PH na área. Pênalti para o São Paulo. Lucas Moura foi para a bola e abriu o placar. Na volta do intervalo, os gigantes tentavam empate com 2 oportunidades para Coutinho, que chutou para fora. Logo em seguida, a arrancada de Andrés Gomes, que finalizou para uma excelente defesa de Rafael. O São Paulo continuou achando espaço e Luiz Gustavo, de volta a campo depois de 5 meses afastado, de cabeça fechou a vitória. Final, Vasco 0, São Paulo 2. É o fim do tabu do clube paulista, que não vencia o Vasco em São Januário havia 12 anos, além de interromper uma sequência de 4 vitórias do Cruz Maltino no Brasileirão. Eu acho que deu tudo errado no jogo. A gente não jogou mal, principalmente no primeiro tempo. A gente foi extremamente dominante. Jogou até muito melhor que o jogo do Cruzeiro, por exemplo, ou o jogo do Bahia, que faltou fazer o gol. E a gente, infelizmente, favoreceu uma falta de concentração, de ceder o escanteio e depois a gente cometeu um pênalti.
Um jogo ia virar 0-0. A gente foi muito dominante. A gente voltou para o segundo tempo também bem dominante, mas a gente não conseguiu fazer o gol. O Vasco está na 9ª colocação com 42 pontos e agora inicia sua preparação para o clássico com o Botafogo na quarta-feira. Olha aí, gente, eu não lembrava mais como é que era esse rostinho do Pedrosa sem as canjicas de fora. Porque era só sorriso, só... Olha lá, Continua Vene. aqui, Fernanda. Ai, Vene Casagrande. Pedrosa. Respeita o momento. Olha o pote. Vene, boa tarde, você de casa, segundou. Vamos falar sobre essa rodada maravilhosa ou não. Pra mim, a rodada foi boa. Não foi bom é o quê? O meu time. Tem um negócio que acontece no futebol, um fenômeno. Ô, Lucas Pedrosa, o que aconteceu com o Vasco em pleno São Januário? Bandeirão novo, torcida lá como sempre apoiando. Ninguém esperava que o Vasco ia perder para um freguês dele, porque o São Paulo tem a freguesia com o Vasco. Dentro de São Januário, principalmente. Uma sequência tão boa. O que aconteceu, Pedrosa? Olha, Fernanda, você não citou um fator que também foi muito importante na minha opinião. O quê? Carlo Ancelotti em São Januário. Ah, tem isso, né? Assim, se a gente for olhar o Vamos prisma... botando imagens dele aqui. O prisma, se a gente for olhar pelo prisma do resultado, o resultado foi muito ruim. Olha ele lá. Pode ir falando. Para a briga do Vasco. Porque o Vasco tinha uma oportunidade de colar no Fluminense e no Botafogo. O Vasco tinha uma oportunidade de abrir distância para um adversário direto na briga pela Libertadores e perdeu para esse adversário. Lembrando que o Fluminense perdeu para o Ceará também e seria uma noite perfeita para o vascaíno conseguir continuar sonhando com essa vaga na Libertadores, que não está longe. Agora, pelo prisma do desempenho, eu não posso ser oportunista aqui, Fernanda, e falar que o Fernando Diniz perdeu o jogo. E falar que o Fernando Diniz, ele teve umas ideias que ele nunca teve. Quais foram essas ideias, pra quem não assistiu, Ele mexeu errado no segundo tempo. Só que isso faz parte do jogo, gente. Primeiramente, uma hora o Vasco ia perder. Primeiro tempo, o Vasco teve mais chances do que o São Paulo, principalmente na cabeçada do Ryan, aquela bola na trave, que poderia mudar o jogo, era 1-0 ali, poderia abrir o jogo e ser outra realidade da partida. Depois o próprio Robert Renan conseguiu emendar esse chute aí que a gente está vendo na tela. E o Rafael, que foi o melhor em campo, o Rafael fez 8 defesas, ele foi o melhor em campo disparadamente, conseguiu evitar o gol do Vasco. Aí vem o balde de água fria. Por quê? Porque o Paulo Henrique, de forma infantil, como a gente falou aqui, ele foi agarrando o Arboleda lá da ponta da área até o meio da área. Se ele começa segurando o Arboleda e depois larga para poder tentar disputar a bola, não seria pênalti, porque é o tipo de empurra-empurra, puxão aqui, que a gente vê no campeonato o tempo inteiro. O grande erro dele foi ter abraçado o Arboleda do início até o fim da jogada. Então, para mim, isso é pênalti. Não tem como falar que não é pênalti. O Lucas bateu e aquilo desmoralizou o Vasco para o intervalo. Volta do intervalo e veja bem, até o momento das substituições que o Diniz fez, colocando o Verratti e o Matheus França, o Vasco estava jogando bem. Parecia que o empate era questão de tempo. Teve uma chance com o Coutinho, teve uma chance com o Andrés Gomes, tiveram outras oportunidades que o Vasco conseguiu criar e o Vasco estava bem com aquela mesma formação que tinha entrado no primeiro tempo. Tava claro que para mim era uma questão de tempo, até pela força da torcida e tudo mais. O Diniz se desespera. O Diniz, ele é ansioso naquele momento ali, quando ele mexe com 13 minutos de segundo tempo. Eu acho que essa ansiedade não era só uma coisa do Diniz. A ansiedade de você ter o Carlo Ancelotti ali, para Coutinho, Ryan, Paulo Henrique e também Léo Jardim. Léo Jardim foi bem, mas os outros três me pareciam ansiosos para poder decidir, para poder mostrar para o professor e para outros jogadores que estavam ali. Causou também uma ansiedade no time e o próprio Fernando Diniz foi ansioso na mexida. Ele tira o Barros para piorar. O Barros, ele é o equilíbrio da equipe do Vasco. Eu entendo que o Barros teve uma entorse no primeiro tempo, o Diniz falou que ele fez gelo no intervalo e tudo mais, mas não foi por isso que ele saiu. O Barros, ele sai, e eu estava bem do lado do banco de reservas, eu fiz essa transmissão ontem, ele não recebe atendimento, ele não recebe nada. Foi uma opção técnica. Ele prefere deixar o Tietê, que é o quê? Um cara que tem mais saída de bola e tudo mais, mas o Tietê não marca metade do que o Barros marca. Então você tira totalmente o equilíbrio do time. Era melhor ele ter tirado o Tietê, colocado o Matheus França, como ele colocou, e deixado o Barros na equipe para deixar um time mais, pelo menos equilibrado. Eu acho que essa é a palavra que faltou ontem. E para piorar as mexidas do Diniz, o Matheus França não entrou bem. É um jogador que vem crescendo, que vem treinando muito bem. Eu acho que já entrou bem em outras partidas, mas ontem ele entrou muito mal. E isso fez com que o Vasco perdesse o controle que estava tendo antes da partida, antes das mexidas
do Fernando Diniz. Depois o Diniz só piorou a situação dele. Ele colocou 7 atacantes, ele deixou 2 zagueiros e apenas o Paulo Henrique como defensores. O Vasco se abriu todo, se colocou como um time vulnerável, perdeu o equilíbrio e o São Paulo continuou atacando. São Paulo que foi muito maduro dentro da partida. Acho que tem que também dar mérito para o que o São Paulo fez na partida de ontem. O Alan Franco, o Arboleda e o Sabino fizeram uma partida impecável e o Crespo soube entender as mexidas do Diniz, colocou gás novo com o Rigoni, com o Ferreirinha e o Luiz Gustavo. Quando o Luiz Gustavo entrou, ele faz o segundo gol. Então, cara, assim, pra ser muito sincero, eu não posso ser oportunista aqui de ficar criticando o Fernando Diniz, porque assim é o Fernando Diniz. Ele é um cara que anda na linha tênue entre a genialidade e a linha tênue entre os erros. E assim é o futebol. Então, assim, como o Diniz conseguiu ganhar a partida contra a Vitória, apesar de estar com um a mais, o Diniz faria isso de qualquer forma, porque ele faz isso. Ele tira zagueiro para botar volante, ele tira lateral para botar atacante. Assim é o Fernando Diniz. Então não tem como eu ser oportunista aqui, não tem caça às bruxas, o futebol continua, o campeonato continua e o Vasco uma hora ia perder. Segue o jogo. E calma lá também, né, Vene? Se tem algum torcedor... É isso, meus amigos. Vocês viram aí que o Pedrosa deixou a sua opinião. Você concorda com ele ou você tem uma opinião contrária? Para muitos torcedores, seria melhor mandar o Diniz embora. Eu acho até uma loucura falar isso. Porque o Diniz tem feito um bom trabalho pelo Vasco. Eu acho que ontem foi algo atípico. Como o Pedrosa falou, a ansiedade acabou atrapalhando o time do Vasco. Então, eu acho que hoje o Vasco precisa de manter um padrão. E muitas das vezes vai ter que jogar um feijão com arroz com alguns times. Acho que ontem subiu a cabeça, achou que estava ganho o jogo e acabou pegando uma equipe do outro lado, que é uma equipe de tradição no futebol brasileiro e não pode dar esses moles. Se tiver um técnico comprometido taticamente do outro lado que saiba montar o seu time, vai trazer trabalho para o Diniz. O Diniz já tem um trabalho muito tempo já no futebol brasileiro, já é conhecido, as pessoas sabem algumas situações para marcar ele e conseguiu isso ontem. Ontem ele fez uma salada de fruta no time, botou o time todo para o ataque, mas não tinha objetividade, o time não tinha criação pelo meio de campo. Então é isso, eu acho que o Vasco precisa urgentemente pensar, o Diniz principalmente, pensar nessas situações. E você, se você concordou comigo, deixa o seu comentário, concordou com o Pedrosa ou não, deixa aqui o comentário que é muito importante ter aqui a sua opinião. Valeu, tamo junto, fui!